Salve, salve galera, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Estamos chegando aí bem próximos do episódio 340. Thalia, parece que foi ontem que nós começamos esse podcast. Já estamos aí numa marca expressiva de episódios. E você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade Noar Podcast, acompanhar os nossos episódios inéditos, assistir também os nossos episódios que já foram ao ar. Nós temos aí mais de 330 oportunidades de você ser agregado também na tua vida com algum conhecimento e sempre com uma área diferente. A gente sempre recebe aqui empreendedores, artistas, professores, atletas, uma variedade aí de profissionais que sempre trazem uma mensagem muito legal e a gente conhece a história deles e também, de uma certa forma, a gente é impactado com essa história e com esse conhecimento. E você pode acompanhar também o Noar Podcast nas redes sociais, que nós estamos disponíveis lá no Instagram, no TikTok, também estamos no Spotify. Você pode ouvir o Noar Podcast enquanto você faz exercício, enquanto você está no carro e aproveitando aí e otimizando o seu dia, ouvindo também o Noar Podcast. A gente sabe que muitas vezes é difícil a pessoa parar ali uma hora e meia para ficar assistindo, né, o podcast em casa ou em algum lugar, mas talvez você está lá no carro, lá dirigindo, bota o podcast, você vai ouvindo, né, enquanto está fazendo seu exercício, né, sua esteira, caminhando na rua, vai ouvindo também o podcast. Enfim, tem várias possibilidades para você estar acompanhando o Noar Podcast. E hoje a gente tem um podcast muito legal. A gente vai falar sobre contabilidade, a gente vai falar sobre números e principalmente para você que é empreendedor, que assiste o nosso podcast, algumas dicas também, porque Paulo Renato está com a gente aqui da CF Contabilidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui no nosso Noar Podcast. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Bora bater esse papo aí e entender um pouquinho mais sobre contabilidade, minha trajetória, enfim. Estou ansioso por isso. Normalmente, nós que somos empreendedores, quando falamos de contabilidade, falamos de números, a gente fica com um pouquinho de receio se a gente está errando em alguma coisa, né? Sempre vem essa questão, será que a gente está pecando em alguma coisa e tudo mais? E hoje a gente vai conversar sobre isso também, né? Sobre questões de imposto, né? Reforma tributária, tudo isso é extremamente importante. Então, você que está aí no nosso podcast aí, não somente você que é empreendedor, mas você que é pessoa física, no Brasil todo mundo paga imposto, né? Não tem como fugir dos impostos aqui no Brasil. Então o podcast vai ser muito legal, você pode compartilhar aí para todo mundo aí, compartilha no grupo da família, compartilha para as pessoas aí que você sabe que esse podcast vai ser importante. Eu quero agradecer os nossos parceiros antes de a gente iniciar o nosso bate-papo. O Plano SAF, tem o SAF Pet em Nova Friburgo, hein? Você que é usuário SAF e mora em Nova Friburgo, agora chegou o SAF Pet, com descontos exclusivos em pet shop e também clínicas veterinárias. E você pode ter o cartão de vacina pelo app no seu smartphone, sendo associado ao SAF Pet. E olha que legal, o SAF Pet também, além de todas essas vantagens e descontos, tem o Clube de Descontos Sou Vantagens, que é exclusivo também para o associado SAF. Lá dentro tem descontos exclusivos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificado e sempre tem um sorteio bem legal rolando dentro da plataforma. Então você que mora em Nova Friburgo, atenção, tá? Atualmente o SAF Pet está disponível apenas para Nova Friburgo. Você pode incluir o seu pet no seu SAF assistencial a partir de R$12. Então, acesse o QR Code e confira todas as novidades do SAF Pet na palma da sua mão. SAF assistencial, todo mundo tem. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Free Online localizada em Nova Friburgo e também tendo toda a nossa região conectada. Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena e também Trajano de Moraes tem Free Online, o melhor provedor de internet para você. Então você que está assistindo o nosso Noar Podcast aí, que é uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, acesse o QR Code e confira as novidades e os planos de internet disponíveis para você.
E a Free Online agora também tem TV por assinatura. Você não perde nenhum lance do seu time de coração, você também não perde aquele filme, aquela série sensacional com a TV por assinatura da Free Online. Aqui no site também você confere. Inclusive, né, tá rolando aí o Super Mundial de Clubes e aqui no estado do Rio nós temos 3 representantes no Mundial. Olha que maravilha. E você assinando aí a Free Online, a TV por assinatura, você também acompanha todos os detalhes do Super Mundial da FIFA. Muito legal, né? Inclusive, na TV aberta, ela passa um jogo ou outro, né? Para você quer todos os jogos, tem que ter os canais por assinatura, que você também encontra na Free Online. Top demais, acesse o QR Code e confira. E também a Soneca Colchões está com a gente aqui no nosso Noar Podcast. E Soneca Colchões você encontra os verdadeiros especialistas do sono. Colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, tem um colchão adequado aí para sua realidade. E a Soneca Home e a Soneca Colchões têm os verdadeiros especialistas para poder te atender. A Soneca Colchões está localizada em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Brauli. Aqui no QR Code você vai direto para o Instagram deles, lá tem todo o catálogo disponível. Tem o link na bio também que você conversa com os especialistas. Muito legal. Soneca Colchões. O nosso sonho é o seu conforto. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso Noar Podcast. Obrigado aí pela parceria de sempre. É isso aí, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. E vamos conhecer então o Paulo Renato, né? A gente sempre gosta de começar aqui o nosso podcast, antes de a gente entrar no assunto principal, conhecer quem está por trás do assunto, né? Quem é o Paulo Renato? Fala um pouquinho para mim sobre a sua trajetória. Você é bom jardinense mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Sou bom jardinense, né? Tenho 18 anos de experiência em escritório de contabilidade. A princípio, lá atrás, assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz um curso técnico em contabilidade. Foi onde eu me apaixonei pela matéria, né? Pelo tema. Mas naquela ocasião não tinha grana também para logo ingressar na faculdade. Certo. E aí comecei a trabalhar, depois tive uma oportunidade num escritório de contabilidade, e aí esse escritório foi minha sala de aula, né? Lá eu aprendi muito, ingressei na faculdade para fazer a graduação e comecei a captar cliente. E eu, na verdade, assim, desde sempre fui muito inquieto com as coisas, né? E sempre gostei de dar o meu jeito, a minha cara para aquele tipo de negócio ou para os projetos onde eu estava envolvido. E daí surgiu, através dessa inquietude e das oportunidades também que a gente foi criando, os contatos que a gente foi fazendo ao longo da nossa trajetória, surgiu a oportunidade de adquirir uma franquia em contabilidade, que é a CF Contabilidade. É a maior franquia de contabilidade do Brasil. Nós somos mais de 600 escritórios hoje e está em grande expansão. É incrível o que a gente está conseguindo fazer, né? O grupo todo. E é isso. Legal, isso. cara. Mas essa questão de lidar com números, desde a infância você já era, tipo assim, muito bom em matemática? Era algo que você gostava já na época de escola, por exemplo? Quando que você se descobriu? Falou assim, pô, acho que vou seguir por esse caminho aqui. Assim, para ser muito sincero, eu nunca fui um aluno 10. Uhum. Mas ali até a 8ª série, né, que agora é 9º ano e tal, eu não era apaixonado por contabilidade. Até curioso, né? Porque normalmente os profissionais de contabilidade eles já têm esse perfil desde novinho e tal. Minha trajetória já foi um pouquinho diferente. No ensino médio, que aí as coisas começaram a fazer sentido. Porque até então não tinha despertado. Sabe aquela coisa mecânica que você vai aprendendo, executa e não... Parece que uma coisa não tem ligação com a outra. No ensino médio, todos aqueles princípios que a gente aprendeu no ensino fundamental começaram a fazer sentido. E a contabilidade também surgiu não só pelo gosto, pelos números e tal. Uma questão também de oportunidade. Ali foi um dos primeiros empregos e tal. Então, desde sempre... os relatórios, aquilo que a contabilidade é para muitos
uma coisa difícil, chata, maçante. No meu caso, é super interessante. Sim. Porque, assim, atrás de um relatório, atrás de uma planilha, tem dados e aqueles dados eles falam contigo. Tem gente que só não quer ouvir aquilo que os dados estão dizendo, mas o nosso papel, na verdade, é esse, né? Traduzir aqueles números em dados, aqueles dados em informação e passar essa informação para quem é tomador de decisão, né? Entendi. Interessante. Acaba que a nossa vida, né? A gente acaba descobrindo a nossa vocação, digamos assim, seja empresarial, ou seja ser casado, por exemplo, com as decisões que a gente vai tomando assim no dia a dia, né? As pessoas acham que é um estralo. Não, na verdade, é uma consequência das nossas ações que a gente vai tomando as escolhas e isso acaba surgindo como uma oportunidade na nossa vida. E aí a gente acaba se descobrindo, né? Falando assim, poxa, eu gosto disso, vou me aperfeiçoar, vou aprofundar, né? É interessante que quando a gente é mais jovem, a gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida. A gente já quer se descobrir profissionalmente, para quem quer casar, a gente já quer logo descobrir quem vai ser a parceira ideal, o parceiro ideal, enfim. Sim. E as coisas, tudo tem um processo, né? Tudo tem uma evolução. E na nossa vida profissional e pessoal é igual, nesse sentido é igual. Então a gente tem que respeitar esse tempo e aproveitar muito também as oportunidades que a gente tem ao longo dessa trajetória, né? Dessa Com jornada. certeza, com certeza. Hoje, para a pessoa ser um profissional de contabilidade, qual a formação que ela precisa ter, qual os cursos que ela precisa ter, qual a formação e quais que você tem também, cara, nesses 18 anos aí que você está no ramo, o que você adquiriu que hoje torna você o profissional que você é? Legal sua pergunta. Então, hoje, um jovem que queira seguir a contabilidade, né, e trabalhar com isso, a gente, infelizmente, já não tem mais o curso técnico, que no passado formou muita gente, tem vários profissionais que trabalham com curso técnico, habilitado, tudo direitinho, mas hoje já não funciona mais assim, a gente só consegue com a graduação. E aí são 4 anos de faculdade para começar a brincadeira, né, porque ali é importante demais, mas é só uma introdução. A gente vê muita coisa a fundo, mas a prática é um pouquinho diferente. Então, para começar, seria isso. Depois, A faculdade, perdão, a faculdade é de contabilidade ou é administração de empresas? ciências contábeis. Ciências contábeis. Isso. Os quatro primeiros períodos, ele é conjunto com a administração. São matérias ali que se falam, né, e similares. Então, a gente segue junto a partir do 5º período, aí a administração vai para as cadeiras que são da área administrativa e a gente para a área contábil. Legal. Então, tem esse início junto, elas em alguns pontos se convergem, mas são distintas, né, sem dúvida. A área da administração é muito mais voltada para a formação de profissionais e tomadores de decisão com os dados que a contabilidade vai fornecer. Basicamente é isso. Bem bacana, cara. E nessa sua trajetória, né, de 18 anos, qual foi, assim, a sua trajetória também acadêmica, né? Fora a questão da graduação ou curso técnico, né? 18 anos atrás tinha o curso técnico, no caso, né? E como que foi a sua como está sendo a sua trajetória também de qualificação para o profissional que você é hoje? Legal. Então, o que eu acredito? Qualquer que seja a profissão, não dá para ficar parado. Conhecimento a gente adquire, mas ele precisa cada vez mais de ser agregado, né? Então, eu iniciei com o curso técnico, como eu disse. Então, foi 1 ano e meio fazendo o curso técnico. Ele me habilitou para trabalhar com contabilidade, para assinar os relatórios, enfim, naquela ocasião eu já estava registrado no nosso conselho, Legal. que aqui na cidade eu sou representante também do Conselho Regional de Contabilidade. Então, habilitado eu já estava. Só que qualquer profissional ele precisa ter sede de conhecimento, ele precisa ter essa inquietude que eu falei lá no início, que eu tenho, de buscar novos conhecimentos, entender o que as pessoas estão fazendo diferente de você.
entender o que os próprios escritórios, no meu caso, estão fazendo que eu não estou. Tudo isso para que eu consiga prestar um melhor serviço e buscar sempre a satisfação dos nossos clientes. Então, já no curso técnico e habilitado pelo conselho, o próprio conselho de contabilidade, ele para os profissionais habilitados, ele fornece ali vários cursos. Então, na ocasião, lá atrás, a gente não tinha o online ainda, né? Então, muitos finais de semana eu ia para Teresópolis, porque a gente tinha um conselho lá que levava vários cursos e tal. Eu participei de muito curso aqui em Nova Friburgo também, com a nossa delegacia que a gente tinha aqui. Então, assim, dentro do próprio conselho, a gente tem essa oportunidade de sempre estar se aprimorando e buscando novos conhecimentos. Fora isso, eu participo de uma mentoria, e essa mentoria ela me dá vários insights ali. Eu conheci muita gente bacana, muita gente que já percorreu uma trajetória que eu ainda estou no meio do caminho. Então, assim, a gente consegue entender quais são os desafios, como superar esses desafios. Hoje, atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em reforma tributária, que é o assunto do momento, né? Nós temos a mania e a cultural, né, de primeiro esperar acontecer para ver o que vai dar. E, principalmente nesse tema de reforma tributária, a gente entende que não dá para pagar para ver, porque se pagar para ver, com certeza vai sair muito caro. Sim. Então, a gente já está buscando isso. A reforma, de forma prática, vai começar em 2027. Mas antes disso, tem muita coisa acontecendo, tem muita adequação que a gente precisa fazer. Enfim, a gente está atento a isso. Então, relacionado à formação, hoje atualmente a gente está fazendo esse curso de especialização em reforma. Legal. Puxando esse assunto aí da reforma tributária, para quem está escutando a gente e não está fazendo ideia do que a gente está falando sobre o que é essa reforma, explica para a gente o que ela é, ela já foi aprovada realmente, quais mudanças mais impactantes a gente vai ter com essa reforma tributária. Legal. Então, reforma tributária, na verdade, é o tema do momento, assim, principalmente para nós, contadores, né, profissionais da área contábil e administrativa. Na verdade, ela muda completamente a nossa forma de tributação. E é muito bacana que ela esteja acontecendo, embora, assim, toda mudança ela requer movimento, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa reaver processos, enfim. Tem a parte trabalhosa disso tudo, mas a gente também vai passar por um processo que não é uma novidade a nível mundial. Tem mais de 170 países que utilizam essa mesma sistemática de cálculo. Hoje no Brasil, qual é a dificuldade de todos os empresários? Muitos querem regularidade, não querem problema com fisco, querem pagar seus impostos, mas a gente tem um sistema tributário muito complexo. Então, são 27 unidades federadas, cada um com suas leis, enfim, cada um com suas autonomias, e o profissional contábil, para acompanhar isso tudo, é muito trabalhoso e a gente está sujeito a errar. Então, assim, a reforma ela vem com uma regra única. A gente tem ali particularidades, porque a gente está falando de um país que é quase um continente, né? Territorialmente, a gente é gigante perto de outros países. Então, a gente tem realidades diferentes, a gente tem culturas diferentes, enfim. A reforma vem unificar isso tudo e é uma reforma que vai mexer com todas as profissões, com todos os negócios. Então, assim, ela ao mesmo tempo, com a lei aprovada hoje, ela é mais justa, ela é mais transparente. Tem muita gente preocupada, e eu também estou, né? Não pode ser diferente. Como é que vai ser? A gente vai ter aumento de carga tributária, a gente não vai ter. Claro, tudo isso impacta nossos negócios. Mas, nesse momento, o que a gente precisa, assim, para quem nunca ouviu o que é reforma tributária, como é que isso vai funcionar, vou tentar resumir um pouquinho. A reforma muda a forma como as coisas são, como os impostos são calculados. A gente está acostumado, por exemplo, eu tenho um celular.
Quando você vai comprar um celular, você, na hora de pagar, você tá lá a etiqueta, R$1.000, vamos supor. Então, a gente já está com os impostos todos embutidos nesse preço. E a gente se acostumou com isso. O que a reforma vai fazer? Na verdade, o celular não custa R$1.000. Ele custa, sei lá, R$800, e R$200, nesse nosso exemplo, seriam os impostos que estão hoje embutidos e que com a reforma eles não vão estar. O que isso significa? Mas eu vou continuar pagando os 1.000? Não. Qual é a grande diferença disso? Para a maioria dos negócios, esses R$200 que você está pagando de tributo, ele torna-se crédito para você. Então, toda vez que você comprar, adquirir um bem, uma mercadoria para consumo, um produto de informática, qualquer coisa, material de limpeza, tudo, todos esses itens, todos esses produtos, eles vão te dar esse direito ao crédito. Então, na verdade, quando você vê uma etiqueta hoje, a sistemática vai mudar completamente a partir de 27. Por quê? Justamente por conta desses créditos. Então, mas eu só vou ter crédito? Não. Quando você for vender os seus produtos, você vai ter lá o preço do produto mais os tributos. Você vai pegar esse adicional, que seria os tributos, e vai abater desses créditos que você vai comprando esses insumos, essas mercadorias, enfim. Então, é uma sistemática, como eu disse, assim, não é novo para a gente, mas mais de 170 países já utilizam essa sistemática. Então, teoricamente, ou até na prática, para o consumidor, os produtos vão ficar mais baratos, digamos assim, porque se o imposto ele vai se transformar em crédito, ele não necessariamente vai precisar pagar ele em dinheiro, digamos assim. Já existe a lei aprovada, né? Só que essa lei ela precisa ainda de algumas regulamentações. Então a gente está assim, bem cauteloso em dizer se vai aumentar tributo, se não vai. Porque assim, embora a gente tenha crédito, a gente precisa descobrir qual vai ser a nossa alíquota na hora do pagamento do imposto. Entendi. Para poder fazer essa relação aí. Eu tenho crédito, tudo bem, mas se a minha alíquota na hora da venda ela for muito alta, o meu crédito não vai ser suficiente, eu vou ter aumento de custo. Entendi. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? É que todas as empresas vão precisar rever seus custos. O pequeno empresário, como é que ele precifica hoje a mercadoria? Normalmente ele vai lá num concorrente, procura saber ali mais ou menos quanto é o preço dessa mercadoria, ou então ele já tem na cabeça dele uma alíquota fixa, vou marcar 30% aqui de lucro, 35%, 40%, 50%, enfim, cada negócio com a sua particularidade, né? E essa sistemática não vai mais funcionar, porque cada produto vai ter que ser estruturado, a gente vai ter que ter uma estrutura de custo para aquele produto. Então, assim, a gente vai precisar também se profissionalizar. Claro. O empresário hoje não vai ser só aquele cara que fica atrás do balcão. Sim. Ele vai precisar de entender de números, entender de custo, entender de imposto, enfim. E é aí que a gente entra. Então, o profissional da contabilidade, que antes era coadjuvante, na minha visão, ele vai ser o protagonista da história. Com certeza. Né? A gente precisa, e aí eu falo em nome de toda a classe, né? A gente precisa de contadores inquietos, de contadores que se movimentem para esse assunto e que se atentem a esse assunto, porque, como eu disse, ele vai impactar todos os negócios, não é uma coisa, não é uma lei isolada para um ou outro segmento. Para todos os segmentos. Inclusive prestador de serviço, porque você deu o exemplo ali da mercadoria, mas o prestador de serviço ele tem que precificar algo que ele não tem como mensurar como uma caneca, é o conhecimento dele, é a ação que ele promove, né? Então, até o prestador de serviço ele vai ter que se adequar também a essa nova reforma. Sim, então, como eu disse, são todos os segmentos. Né? A gente tem, hoje... Eu não quero ser muito técnico, né? Mas assim, hoje a gente tem alguns impostos que vão ser substituídos. Então a gente tem PIS, COFINS, que vão acabar já em 2027. A gente tem o ICMS, a gente tem o ISS.
O ICMS são para todas aquelas operações que envolvam mercadoria. E o ISS para prestadores de serviço. Certo. Então, essas siglas, esses nomes, eles vão simplesmente sumir. Entendi. Lá em 2033, a gente tem um período de transição, tem toda uma sistemática para isso acontecer. Mas, assim, tudo isso para dizer que a forma que você precifica o seu serviço hoje, que eu precifico o meu, vai mudar. O ISS ele vai deixar de existir. Então, a gente vai ter lá um IVA dual que a gente chama, que é o IBS e a CBS. São novas siglas, mas que, na prática, vieram para substituir esses impostos, mas com uma outra sistemática de cálculo. Então, fugindo dessa parte técnica, todos nós, prestador de serviço ou não, vendedor de mercadoria ou não, vai ser impactado. O seu custo já não vai ser mais o mesmo, porque como que funciona hoje? Por exemplo, eu, prestador de serviço, eu vou pagar tributo em cima das notas de serviço que eu estou emitindo. Eu não tenho crédito de nada. A minha conta de energia que eu pago, ela é só uma despesa. A internet que eu pago, que sem internet a gente não consegue fazer mais nada, é só uma despesa. O material de limpeza que eu utilizo para higienizar o escritório e tal, é só uma despesa. Tudo isso vai começar a me dar crédito. Então a gente vai ter que fazer conta negócio por negócio, empresa por empresa, para saber vale a pena essa sistemática, não vale. O Simples Nacional ele não vai acabar, a gente vai continuar com o Simples e tal, mas a gente vai precisar ter um olhar mais atento para saber se vale a pena eu continuar com essa sistemática de cálculo ou vale a pena eu ir para a reforma tributária, entender quais são esses tributos e como que isso pode impactar. Em alguns casos, a gente vai ter redução de custo. Entendi. Então, a gente precisa olhar caso a caso. Sim. No caso dos MEIs, né, que hoje, por exemplo, ele é isento de muita coisa, né? Ele faz ali a prestação de conta dele anual e aí vê se está dentro dos parâmetros de 81 mil anual e tudo mais. Vai mudar alguma coisa para os MEIs? Vai ter alguma modificação? Eu já ouvi falar que vai começar a ser obrigatória a emissão de nota fiscal para CPF também. Isso é verdade? Sim. Então, em relação ao Simples Nacional, que o MEI, né, faz parte do Simples, do projeto, não muda. Não muda nada para o MEI, não muda nada para o Simples. Ali no MEI a gente vai ter regulamentação, sim. A gente precisa melhorar algumas coisas. Porque a gente tem que fugir, na minha visão, desse jeitinho brasileiro que às vezes a pessoa não deveria ser MEI, mas ela, por N motivos, constitui um MEI, mas sem... não seria o escopo da atividade, né? Enfim, não seria o enquadramento ideal, vamos dizer assim. Então, nada muda com a reforma em relação a MEI, em relação a Simples. Especificamente no caso do Simples, é que vale a pena um estudo para saber se vai ser vantajoso permanecer no Simples ou não. Né? Se os custos dos meus fornecedores vão mudar, se os meus custos de venda também eu vou precisar ajustar. A gente vai precisar estudar caso a caso. Então, no caso de MEI, para quem é MEI, pode ficar super tranquilo, nada vai mudar em relação a isso. O que a Receita quer com a emissão de notas para a pessoa física também é justamente um maior controle e saber se aquela pessoa ela é apta, ela está no enquadramento adequado. O MEI é realmente o lugar que ela deveria estar? Essa é a pergunta que todos os negócios vão ter que se fazer. Sim, até porque com essa questão de... eu vou usar a palavra fiscalização, mas não sei se é a palavra certa, mas com esse aumento da fiscalização, a questão do MEI, daquele jeitinho de muitas vezes não emitir a nota, ou ele não declarar muita coisa que ele faz, isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque até com sistemas digitais interligando uma coisa à outra, né? A questão do Pix, a questão de você ter os dados centralizados, isso vai cada vez mais ficar mais difícil, né? E aí um MEI que hoje ele passa ali de 81 mil e aí a Receita vai identificar isso, vai ser mais difícil ele dar uma burlada nessas informações, né?
Assim, tem muita coisa acontecendo, né? Aham. E para a gente ter um sistema tributário mais justo, na minha visão, é preciso que todo mundo tenha a sua consciência e entenda o seu papel ali, né? Então, assim, a Receita Federal já tem várias sistemáticas de acompanhamento dessas movimentações. Então, a gente teve aí, há pouco tempo atrás, a polêmica do Pix, que agora vai Sim. controlar, não sei. Já é uma informação conhecida. Então, eu acho que a gente tem oportunidade ainda de quem não está regular, quem está ali no famoso jeitinho, esquecer disso e procurar se regularizar, procurar buscar informação, buscar profissionais. A gente, na nossa cidade, a gente tem vários profissionais contábeis assim, excelentes. Então, a gente, assim, por falta de conhecimento, a gente não pode errar. A gente é privilegiado nesse sentido. E nós da CF também, a gente está aí para isso, né? Para orientar, a gente, para tirar dúvida, a gente não cobra. Então, eu estou com uma dúvida específica aqui, tem uma horinha para me atender, ou pode falar comigo no telefone? Sem problema. Que legal. A gente consegue, eu não cobro por isso, que eu entendo também que todo cidadão tem um papel social. E esse é o nosso papel social, que é educativo também, né? Então, claro, se através dessas dúvidas a gente consegue gerar negócios, por que não? Mas a gente faz esse atendimento também para quem está ali, principalmente iniciando, né? Perfeito, cara. Eu vou querer perguntar também sobre essa questão da CF, né? Por que uma franquia? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, falando sobre especificamente da franquia, falando ainda sobre reforma tributária, sobre empreendedores, empresas, hoje como que você identifica os principais problemas que as empresas no Brasil acontecem, né? E o que elas têm hoje de problema nesse nível aí contábil, né? Eu pergunto isso porque eu conheço muita gente que não leva a sério a parte contábil. As pessoas acham que nunca vai dar problema. É um pensamento meio que, não, tranquilo, gente, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada. Você recebe muitos casos desses de pessoas que achavam que nunca ia dar problema e deu problema e chegou para você, cara. O que você identifica hoje como problemas para as empresas? Então, eu acho que é uma questão cultural. O que deu certo com nossos pais, com nossos avós e tal, não necessariamente vai dar certo com a gente. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade pro seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também pro seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas, uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência. Né, com as novas gerações e tal. Então, a vida como um todo, ela está em constante mudança. E a profissão contábil, idem. Então, né, e que bom que a gente não fica sempre na mesmice, né, e tal. Então, assim, o que eu vejo? A gente ainda é surpreendido com algumas empresas primitivas, assim, na parte organizacional e tal. Mas um dos principais problemas, assim, que eu vejo hoje, os casos assim que a gente vê que tem muito dinheiro na mesa, as pessoas perdem a oportunidade, é porque principalmente não tem um financeiro adequado. Esse assim, é o principal problema que eu vejo hoje. Você com um financeiro mais justo, com os processos todos definidos, a gente tem um problema sério, e eu acho que também é cultural, que é confundir pessoa física com CNPJ. Normalmente o empresário está ali na mesa, está tomando decisão, mas ele não sabe separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, as contas se confundem, o plano de saúde que é pessoal paga pela empresa, enfim. Qual é o problema disso? É que esse cara tem uma visão míope do negócio dele. Quando ele vai pegar um relatório, quando ele vai ver um estudo, vou puxar minhas despesas aqui para poder ver como é que está. Está misturado. Então, assim, ele tem uma despesa que não é só do negócio dele, é da família dele, é dos pais dele, enfim, né? Cada um na sua realidade. Então, nosso principal foco ali, quando a gente recebe um cliente e vê que essa parte está desorganizada, é organizar isso. Porque, como eu disse, assim, uma das nossas funções é traduzir esses números em dados, esses dados em informação, e essa informação base para você tomar a decisão. Então, existem N empresas que continuam primitivas nessa parte de controle financeiro, e eu acho isso assim, importantíssimo, porque às vezes a pessoa acha que está ganhando muita grana ou que está ganhando pouco, mas ela não consegue enxergar o próprio negócio. Às vezes ela é muito boa para vender, ela é muito boa comercialmente, ela tem um relacionamento muito legal com os clientes, mas quando ela olha
Quando a gente olha para dentro da empresa, o cara é extremamente desorganizado, e a gente muitas das vezes se pergunta, fala, cara, como que esse cara deu certo até agora? Isso acontece muito. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum, muito comum. E, como eu disse, assim, tem coisas que a gente fica surpreso. Fala, cara, como é que pode? Esse cara tem sucesso, Sim. mas como é que ele conseguiu esse sucesso tão desorganizado? Como eu disse, a regra do jogo mudou. Então, lá atrás, essas coisas davam certo e tal. Hoje, o jogo muda, né? Então, a gente precisa se adequar às novas regras, a gente precisa entender por que tem tanta gente estudando esses temas. Sim. E por que o meu negócio eu não posso aplicar isso? Eu costumo dizer que, assim, não é porque, principalmente para quem mora no interior, né? Não é porque a gente está no interior que a gente tem que pensar com a cabeça pequena, com a cabeça fechada, com a cabeça de interior, vamos dizer assim. A gente tem que se abrir para conhecimento, a gente tem que entender por que os caras nos grandes centros, nas capitais, estão... O que esses caras estão fazendo? Como é que esses caras tomam decisão? Como é que esse cara administra a empresa dele? Como é que essa separação, pessoa física e pessoa jurídica? O que esse cara estuda? Enfim, a gente tem N possibilidades. A gente precisa entender o que esses cases de sucesso fazem, que a gente também pode fazer para chegar lá também. Com certeza. É evolução. A gente tem que estar sempre buscando isso. E na CF a gente faz isso, né? A gente participa de mentoria justamente para entender o que o mesmo profissional contábil, que talvez tenha a mesma estrutura ou não, pode ter uma estrutura maior, mas o que esse cara fez e faz para ter sucesso? O que esse cara fez e faz para atender melhor o cliente dele, né? Para ter o grau de satisfação que ele tem com os clientes, para ter a evolução que ele tem, para continuar sempre crescendo, né? O negócio não pode ser estático, a gente não pode ter sempre os mesmos números, a gente precisa de evolução. Então, na CF a gente busca isso. A gente tenta justamente atuar nessa área e levar isso para os clientes, assim, essa virada de chave, entendeu? Porque, assim, as coisas só começaram a fazer sentido no meu empreendimento quando eu comecei a olhar para fora. Não só para o meu negócio, não só para a forma que eu faço, mas como é que as pessoas estão fazendo isso. Sim, sim. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionado, assim, na minha trajetória, assim, e até conversando com outros empreendedores, que muitas pessoas, elas têm essa situação que você falou, elas não separam a pessoa jurídica da pessoa física, né? Então, como que você pega o seu salário? Não, o que sobra eu pego. Mas e se der um problema na empresa, você não tem caixa, não? Não, aí a gente vê o que faz, né? A gente dá um jeito, tal, pega um empréstimo e não cria um caixa emergencial, né? A pessoa, ela não tem ali um prolabore definido, ela fica com o que sobra, né? Sim, como eu disse, assim, é meio que cultural, né? São coisas assim que não são tão complexas de você conseguir organizar. Então, por isso que a gente já logo tenta identificar isso quando a gente recebe um caso desse e já senta, faz um estudo com o cara. Falei, primeira coisa, vamos ver os seus custos, vamos ver qual é a capacidade que a empresa tem de formar um salário para você. O que ela consegue te pagar hoje? Para que ela tenha saúde financeira, para que ela tenha reserva emergencial, enfim. A gente trabalha com essa identificação, sim, que é muito importante. Um pontapé inicial já para dar um diagnóstico assim, inicial da empresa da pessoa, né? Sim, toda mudança, né? Se a gente recebe um cliente hoje, lógico, a gente vai ter aquela parte inicial ali para identificar quais as necessidades dele, o que a gente já consegue melhorar nos primeiros meses. Tem alguns processos, tem algumas coisas que a gente precisa de mais tempo, né, para implantar, para o empresário entender a importância daquilo também. Enfim, cada caso é um caso, mas a gente precisa, sim, já logo identificar quais são os problemas e o que dá para fazer primeiro, né? E o primeiro que a gente já logo tem mais facilidade, assim, e mais aceitação é a parte financeira. É bem interessante isso. Legal, cara. Falando sobre a franquia, né, sobre a CF Contabilidade, por que você escolheu
ter uma franquia e não, por exemplo, um escritório de contabilidade com o seu nome, né? Porque a gente vê muitas vezes o escritório de contabilidade com o nome ali do contador. E o que você viu na CF para você falar assim, poxa, eu vou para uma franquia de contabilidade e não ter ali um escritório com o meu nome, por exemplo? É uma pergunta interessante. Muita gente me faz essa pergunta mesmo. Talvez porque aqui na cidade a gente tem... Na cidade do interior, né? A gente tem muitos escritórios com nome próprio mesmo, né? Do profissional ali e tal. Então, nessa minha inquietude, que a gente vem conversando, né? Eu sempre busquei, como disse, entender o que esses caras estão fazendo, o que as pessoas que estão melhor estruturadas do que eu fazem para estar naquela situação. Então, o modelo de franquia, principalmente no nosso caso lá da CF, já é um modelo testado. Então a gente ali, eu consigo hoje me dedicar a algumas áreas que antes eu não conseguia, porque eu talvez não tinha tanto processo definido. E a CF, assim, ela trouxe um modelo de negócio. Então, cara, eu sou completamente autônomo para fazer da forma que eu achar melhor, mas por que não já usar um modelo testado, um negócio que, como eu disse, são mais de 600 unidades e que estão dando certo, a gente está em evolução. Quando eu entrei 2 anos atrás, éramos em 300, a gente já está em 600 unidades. Então, assim, basicamente por isso, eu queria ter um negócio testado. E a gente, assim, eu nunca tive nada muito fácil. Todas as minhas conquistas foram com trabalho, com dedicação e tal. Então eu também não podia me dar o luxo de perder uma oportunidade, gastar uma grana com isso, sem que isso desse certo. Então eu falei, não, cara, eu vou para esse modelo. Todo negócio tem seus problemas, tem seus desafios, mas eu falei assim, cara, eu vou encarar isso. E vou encarar isso com ajuda. Vou encarar isso com uma equipe, vou encarar isso com profissionais que já estão na estrada há mais tempo que eu. Basicamente é por isso. Então, assim, eu não tenho Paulo Renato Contabilidade, tenho a CF, basicamente por isso. Que legal, cara. E hoje, você tem quanto tempo com a CF? 2 anos. 2 anos. O que você identifica hoje nesses 2 anos que é um diferencial que você hoje tem com a CF Contabilidade, que se fosse Paulo Renato Contabilidade não teria, por exemplo? Então, hoje o que a gente busca incessantemente na CF, a gente é provocado quase todos os dias com isso. Na CF, a gente busca levar para as pessoas que a gente atende uma central de soluções, é o que a gente chama de hub de soluções. O que é isso? A nossa principal atividade é a contabilidade, não poderia ser diferente. Mas atrás disso, a gente tem vários outros que a gente chama de produtos também validados, também testados por várias pessoas, testado no sentido assim, cara, deu certo, a gente tem confiança nesses profissionais. O que a gente faz hoje? A gente oferece outros serviços também. Que serviços são esses? Então, hoje a gente tem certificação digital, que é bem comum, várias pessoas fazem, mas a gente não tinha. A gente trabalha com seguro de carro, casa e imóveis, né? Seguro viagem. Então a gente tem parceiros para isso. Como eu disse, testados, com preço competitivo. Era um negócio assim que fazia parte do nosso dia a dia, mas que a gente não tinha esse controle. A gente trabalha com consórcio. Então, assim, consórcio imobiliário, consórcio para carro, fugindo ali daquele produto tradicional, aquele produto de banco, com uma gestão mais ativa, com uma equipe assim que vai olhar para sua carteira também com um olhar diferenciado, não vai ser só mais um CPF. A gente tem hoje na nossa rede um assessor XP. Então, se a gente tem uma empresa, eu vejo que essa empresa está gerando lucro, tem resultado para os sócios, e eu vejo que esse sócio ele quer ter outras oportunidades de investimento, ele quer fazer o dinheiro trabalhar para ele. Eu quero que ele lembre de mim e fale assim, cara, eu vou para a CF, na CF ele vai ter um profissional que vai me orientar
não tem custo para isso. E esse cara vai montar uma carteira para mim. Esse cara é uma pessoa, como eu disse, já testada, já validada pelo grupo. Isso é muito legal porque, assim, é diferente de você chegar numa instituição que você nunca viu a pessoa e você confia todo o seu dinheiro para ele. Lógico que você não está confiando o dinheiro para mim, para o Paulo. Está confiando o dinheiro para uma empresa que é um parceiro nosso. Só que dentro da rede, inúmeras pessoas fazem esse tipo de operação. E a gente, logicamente, a gente não quer criar um problema para o nosso cliente. A gente quer, muito pelo contrário, levar soluções. Então, como eu disse, é um modelo já testado, é um profissional testado. A gente tem várias coisas que a gente está monitorando. Então, assim, cada vez mais essa central de soluções ela está sendo encorpada. Né? A gente tem uma solução também para VR, que é Vale Refeição, Vale Alimentação. A gente trabalha com marcas e patentes. Então, abrir uma empresa, esse negócio é muito legal, ou um nome muito criativo, eu tenho eu dou um valor muito legal, por exemplo, no Noir Podcast. Cara, eu quero preservar esse nome, não quero que ninguém use. A gente tem um parceiro, também validado, que vai fazer o registro de marcas e patentes para você com preço competitivo. Legal. Como eu disse, tudo que você pensar que envolva o seu negócio, a gente busca parceiros para solucionar esse problema para o cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem parceiros para conta bancária, por exemplo, que é um negócio que é bem legal. Hoje, se você tem uma conta PJ, dependendo da instituição financeira que você trabalha, você paga lá R$9, R$10 a cada Pix que você faz. Tem boleto bancário, você vai pagar R$2. Sei lá, cada instituição tem uma precificação. Hoje eu consigo, numa conta PJ, você não paga nada de Pix. Quando você for fazer Pix para o seu fornecedor, enfim, você não vai pagar nenhuma taxa. Não tem uma taxa bancária, não paga nada. Tudo isso, assim, para otimizar a parte financeira, que é aquilo que eu disse para você. A gente já identifica, eu puxo lá, cara, quanto que esse cara paga de taxa, de tarifa bancária? Às vezes ele paga meu honorário com a economia que ele está fazendo na tarifa. Então são coisas, assim, como eu disse, o número ele fala. A gente tem que estar disposto a ouvir. Tem que ter esse olhar para... Então, a gente consegue boletagem gratuita. Então, tem um limite, mas até 100 boletos no mês. Você não vai pagar R$1. Não vai pagar nada de taxa para a CF por conta disso. É um benefício que a gente consegue levar para quem está com a gente. Que legal. Tem N coisas assim. É verdadeiro um hub mesmo, né? Essa é a ideia. Então, assim, eu quero chegar a um ponto que qualquer coisa dentro da empresa, desde um eletricista... Cara, preciso de um eletricista e vou ligar para o CF. Eu quero ter isso. Que legal. Tem algumas coisas que a gente ainda não tem, né? Que eu preciso validar. Não adianta eu encher de produto e aquele produto não solucionar o problema e, pelo contrário, criar um novo. Então, o que a gente tem hoje já está validado. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E a gente vê que é uma das dores que muitos empresários, né? Muitos empreendedores têm, que vocês acabam solucionando dessa forma, né? Porque você ter alguém confiável para resolver essas questões, desde as mais simples até as mais complexas, é muito legal, cara. Porque eu falo por mim mesmo, você ter que ficar pesquisando, né, profissionais para poder resolver essas questões, bate aquela dúvida, pô, será que aquele profissional vai resolver realmente? Será que eu posso confiar? E aí, o que eu acho que é a proposta de vocês. Como a CF ela valida as questões, o teu cliente ele já pode confiar que se a CF está validando, se você está indicando, é porque aquele profissional é confiável para executar aquele serviço ou aquela ação que ele precise, né? Exato. Tem uma coisa assim, e são coisas que a gente não precisa ser nada elaborado, né? Assim, mas, por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa, se você estiver precisando aqui para sua empresa fazer uniforme, eu já tenho um contato, uma pessoa com preço competitivo, com produto validado, que vou resolver seu problema. Paulo, mas, cara, o que você ganha com isso? Nada. Eu ganho a satisfação do meu cliente. Esse cara, quando ele pensar em qualquer coisa, ele precisa pensar em mim. Porque eu vou ter uma solução para ele, né? Então, a nossa ideia de negócio é essa.
claro, eu não posso esquecer o que é o principal, que é a contabilidade. Precisa, né, tá dentro da regra, a gente precisa levar soluções contábeis. O meu escritório hoje, uma das coisas que me fizeram escolher a CF, respondendo um pouquinho, né, o que você me perguntou lá atrás, é que a gente é muito ligado em tecnologia. Então, a gente tem inteligência artificial própria. Os nossos processos hoje, eu consigo trabalhar com um número limitado de funcionários, porque a gente aplica tecnologia o tempo todo. Então, Maneiro. assim, a gente já não trabalha mais com papel, né? É uma realidade em muitos escritórios, mas em outros não. É 100% digital. A gente não tem mais aquela figura de escritório que a gente tinha no passado, cheio de pilha, você vai pasta, conversar, né? com o contador e tal, aquele monte de pasta, você tem que ficar se achando no meio ali das pastas e tal. Sim. Isso não existe mais. Nossos processos são todos mapeados. A gente tem, como eu disse, assim, ferramentas tecnológicas que otimizam o nosso tempo e que a gente consegue gerar esses relatórios, essas peças que vão ser fundamentais para a tomada de decisão de forma mais rápida. Legal, né? cara. Então, assim, hoje eu não preciso sair do meu escritório e mandar uma guia por e-mail, por exemplo, para um cliente. A gente tem uma plataforma própria para envio e recebimento de documentos. Então, aquela figura do malote físico, cheio de nota fiscal, não sei o que você tinha que passar na contabilidade e deixar, isso já não existe mais. Enfim, tecnologia. A gente tem que apostar em pessoas, né, que é o que faz a coisa funcionar. A gente acredita que tem que apostar em tecnologia, né? E a gente tem que apostar, tem que entender que nem sempre o que a gente está fazendo é o melhor. Então a gente tem que buscar sempre o melhor, sempre o melhor. É isso. Muito legal, cara. Inclusive, eu tive lá no seu escritório, né? Até comentei com a Thalia sobre isso, que o que me chamou a atenção é a forma que o escritório de vocês é intimista, né? É acolhedor e traz essa sensação de modernidade. Até as cores que vocês escolheram, a questão do cimento queimado e tudo mais, né? A forma que é organizado o escritório é muito legal porque traz essa sensação realmente de modernidade, né? E de acolhimento, né? Eu até falei com o Thalia, eu falei assim, poxa, muito legal a forma que vocês fizeram o escritório, porque acaba trazendo essa sensação mesmo para o cliente, para a pessoa que chega lá. Então, até uma forma de parabenizar vocês também pela estrutura, porque eu acredito que os clientes de vocês também têm essa mesma percepção, né, de estando lá, de realmente não tem aquele monte de papel espalhado, não, é muito intimista mesmo, isso é bem legal. A gente já recebe bastante elogio, sim, em relação a isso, e é proposital, né? Então, por que não Paulo Renato Contabilidade? Justamente por conta desses detalhes que talvez naquele momento eu não estava tão atento a esses detalhes que fazem diferença. Certo. Né? Qualquer tipo de negócio, se você chega numa empresa organizada, se você percebe que os detalhes foram pensados, se você percebe que ali tem processo, você tem mais confiança. É verdade. Isso é no seu negócio, no meu negócio, em qualquer negócio. Quem está ouvindo a gente, se é empresário, a gente tem que se preocupar com os detalhes. A gente gera valor com isso. Ali tem confiança, a gente sabe, se você entra num lugar que é organizado, fala, cara, esse cara, ele é organizado com as coisas dele, ele vai ser organizado com as minhas coisas também. Agora, se você entra num lugar que é tudo bagunçado, que o cara não sabe onde está o produto, não sabe se tem estoque, se não tem, vai procurar, não, acabou. É verdade. Pelo menos eu, como consumidor, Eu tenho também. esse olhar, falei, cara, isso é meio bagunçado, né? Sim. Enfim, eu acho que isso gera valor. É verdade, cara. A gente estava falando também, até no dia que eu fui visitar você lá no escritório, né, sobre o coworking, né, aqui em Bom Jardim. Legal. Quanto que isso daí foi importante para a cidade e o que é isso, né, também? Porque eu sei que nas cidades maiores isso já era uma realidade, né, essa questão do ambiente de trabalho compartilhado. Aqui em Bom Jardim não tinha essa possibilidade. Como que foi esse processo e o que isso representa também de benefício também, até para os contadores também? Então, legal sua pergunta. Então, como representante do Conselho, né, Regional de Contabilidade, a gente tem ali, como eu disse, assim, a gente entende que tem um papel social, né? Então, o nosso Conselho está muito atento a isso. A gente
não podia ser diferente. A gente quer fomentar os negócios, a gente quer entender as dificuldades, a gente quer facilitar a vida de quem quer empreender, em todos os tipos de segmento. Então, hoje, por exemplo, se você mora ou trabalha num grande centro, numa capital, por exemplo, é muito comum você ver, às vezes, num shopping, um espaço que é compartilhado para que as pessoas trabalhem. Hoje a gente tem a figura... Hoje não precisa ter estrutura física para trabalhar, né? Você tem que ter uma mesa, um computador, internet, acabou. Tem muitos negócios que, como eu disse, o jogo mudou, a formatação dos negócios mudaram. Então, a gente tem empresas com endereço naquele espaço. Mesmo sendo um espaço que não é público, ele em alguns casos é alugado, enfim, mas você não precisa ter necessariamente um aluguel recorrente para você ter uma empresa. A gente sabe que no Brasil, em grande parte do mundo é assim, a gente precisa de um endereço fiscal. Então, quero abrir um CNPJ. Uma das primeiras coisas que a gente vai precisar, uma das primeiras perguntas que a gente vai fazer, tá, tudo bem, mas onde vai ser esse negócio? Ah, vai ser na rua tal, rua Y, cidade tal, tal. Aqui em Bom Jardim, a gente não tinha possibilidade desses espaços compartilhados. Então, a gente procurou a Câmara Municipal e levou essa proposta, esse projeto. Falou, cara, a gente precisa ter na cidade já, embora, como eu disse lá atrás, a gente mora numa cidade pequena, mas a gente não pode continuar com a cabeça pequena. Sim. A gente tem que estar aberto aos novos negócios, a gente precisa entender que o mundo está mudando, que as profissões mudaram e que o formato das empresas também está mudando, né? Então, a gente levou isso para a Câmara Municipal, foi aprovado. Hoje a gente consegue ter empresas, eu posso ter um espaço com mais de uma empresa, por exemplo, que é justamente esse coworking, essa central, esse espaço que é compartilhado. Paulo, isso é tão relevante assim para Bom Jardim? Pode acreditar que sim. Como eu disse, assim, as profissões mudaram. Então, a gente pode ter serviço, um prestador de serviço, por exemplo, que precisa de um endereço temporário aqui em Bom Jardim. Às vezes, veio fazer um serviço numa barragem dessa daí. Não é barragem o nome, como é que é? Hidrelétrica? É hidrelétrica. Hidrelétrica dessa. Sim. A gente tem aí esse pessoal que está fazendo instalação nova. Da Fastel, né? Exato. Se tem uma pessoa que precisa abrir uma empresa aqui em Bom Jardim por algum motivo, cara, esse cara não tem endereço. Esse cara às vezes fica num hotel. Vamos regularizar esse cara. Hoje ele tem a oportunidade, através dessa lei que foi aprovada, que a gente teve a oportunidade de indicar, de possibilitar isso. Isso é renda para o município. Paulo, o que você ganha com isso? Muita coisa, porque se eu moro aqui, quero trazer renda para a cidade. E como eu disse, eu entendo que todo mundo tem um papel social e, enfim, civil, né? E não pode ser diferente. Com certeza, cara. Eu também acho que isso daí vai trazer um benefício muito grande para a cidade, né? E abrir as portas realmente para essa questão do empreendedorismo, né? A gente tem que pensar que gerador de emprego numa cidade, seja ela qual for, é o empresário, é o empreendedor, ele que vai fazer a roda da economia girar. Então, o que a gente puder fazer, o que o poder público puder fazer para facilitar a vida desse cara, tem que fazer, né, cara? Não é complicar. Eu vejo que o Brasil, muitas vezes, ele tenta complicar muito a vida de quem gera renda, sendo que deveria ser o contrário, né? O que a gente pode fazer para facilitar, para incentivar esse cara a gerar mais renda, né? Então, a gente já estava conversando um tempo atrás sobre isso, né? Sobre como que a gente, comparado com outros países, por exemplo, da Europa, ou até o próprio Estados Unidos, que tem uma liberdade econômica maior, a gente prende muito o empreendedor e o empresário que quer gerar emprego, né? É muita regra que tem que seguir, que acaba desanimando muitas vezes. Às vezes o cara mantém uma empresa familiar ali e não contrata alguém de fora por causa de muitos tributos, muitos encargos. Não estou falando que a CLT é ruim. Não, é ótimo, isso daí precisa. Mas eu acredito que muitas vezes, muitas empresas deixam de crescer justamente pela dificuldade e não entender essa complexidade que existe no Brasil quando você quer contratar alguém, por exemplo.
Exato, assim. E voltando, assim, por isso que a gente aprovou a reforma. Por isso que a gente está andando. Eu sou otimista em relação à reforma. Conversando com vários colegas, até esse final de semana eu participei de uma mentoria na sexta e no sábado, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a reforma também. Tem uns que são mais pessimistas, acham que não vai adiantar, acham que a gente vai ter um aumento expressivo da carga tributária, outros que não e tal. Eu sou mais otimista. Legal. Prefiro, pelo menos nesse primeiro momento, entender que é justamente para facilitar os negócios. Sim. A gente tem um potencial gigante. A gente, nação, né? Aqui no Brasil, a gente tem assim, oportunidades que outros países não têm. A gente tem clima legal, a gente tem solo legal. Enfim, a gente tem muita oportunidade e que muitas das vezes esbarra justamente nesse problema. A gente tem uma carga tributária extremamente complexa. No Brasil, até nós profissionais, a gente se confunde. Fala, cara, é isso mesmo? Não é? A gente tem que buscar auxílio e tal, o tempo todo brigando com um sistema que realmente é muito engessado, muito complexo. Por isso que eu olho a reforma com bons olhos. A gente vai passar para um nível europeu. Né? Então, assim, cara, a gente não está inventando a roda. A gente está seguindo modelos e a nossa conversa ela vai e volta, né? Interessante. A gente está seguindo modelos que deram certo. Assim como a gente está fazendo no CF, claro, guardadas as devidas proporções, o Brasil também está indo nesse mesmo caminho. Pegando referência de quem deu certo, né? Exato, exato. Então, por que hoje o investidor estrangeiro não coloca mais grana aqui? Para a gente melhorar nosso ambiente de negócio e tal. Porque é um sistema completamente incerto, que qualquer canetada muda a regra do jogo. E isso, com a reforma, pelo menos ela foi criada para isso. Eu espero, sinceramente, que ela não seja tão desgastada, porque a gente ainda tem algumas regulamentações e tal, mas ela foi criada para suprir essa necessidade, para criar um ambiente de negócio favorável, um ambiente mais fácil para que a gente consiga entender mais de tributos, entender mais do nosso negócio, e que a gente não pague imposto desnecessariamente. Hoje lá na CF a gente trabalha com recuperação tributária, que é o seguinte, são aquelas empresas, um desses produtos do nosso hub de soluções é esse, recuperar impostos que empresários pagaram demais. Mas por que pagou demais e tal? Porque o cara queria? Não. O sistema tributário ele é tão complexo que às vezes te leva por um caminho que nem sempre é o mais vantajoso para o empresário. Então, você está dizendo então que você vai pegar tributo que já foi pago? Sim. Sem nenhuma ilegalidade. Então, tudo dentro da norma, tudo dentro da lei. Todas as empresas podem fazer isso? Depende. A gente precisa entender, cada caso é um caso. Nem sempre foi pago tributo maior. São casos específicos, alguns produtos, enfim. Isso a gente precisa fazer um estudo e seria para uma outra conversa, mas a gente também tem essa possibilidade. Mas tudo isso para dizer que essas coisas só acontecem porque o nosso sistema é muito complexo. É verdade, cara. Uma hora passa rápido, né? O podcast voa, né, não cara? Não brinca. Sério? Passa rápido demais, cara. E a gente caminhando já pro final da nossa conversa, você falou sobre o evento que você participou, eu vi lá no Instagram, né? Algumas coisas que você postou. Esse evento foi da CF ou é dessa mentoria que você faz? Como que funciona esses eventos também? O que de aprendizado você acaba trazendo desses encontros? Então, como eu disse, assim, eu sou muito inquieto e quero sempre saber o que os caras estão fazendo, né? O que eles estão pensando e tal. Então, eu participo de vários eventos. Eventos contábeis, dificilmente eu não estou lá. Então, assim, lá eu consigo projetar onde eu quero chegar, entender o momento que eu estou, o que eu estou fazendo e tal, já sendo repetitivo, né? Mas é isso, eu só saio daqui, só saio de Bom Jardim para ir para outros lugares, para enxergar o que aqui eu não estou conseguindo ver. Beleza. Esse evento eu participo de uma mentoria, a gente tem reuniões a cada 15 dias, uma vez ao ano a gente tem
essa mega confraternização, vamos dizer assim, que também são 2 dias de formação. Eu visitei um escritório, cara, incrível no Rio, um escritório de contabilidade. Como eu disse, um modelo de negócio muito interessante também. Lá eu tive a oportunidade de bater um papo. Eu fui convidado, éramos mais de 300 contadores. Eu fui convidado para compartilhar um pouquinho do movimento que eu estou conseguindo fazer aqui em Bom Jardim com a CF. Os índices que a gente está atingindo. Eu hoje conheço muito mais do meu negócio porque eu estou com esse olhar mais atento a essas pessoas, a esses eventos que eu vou e tal. Então, assim, se eu perguntar para muitos empresários de sucesso qual foi o seu crescimento nos últimos 6 meses, no último ano, o cara simplesmente não vai saber. Ele vai saber quanto que ele tem no banco, mas ele não sabe praticamente nada do negócio dele. Então, para a minha forma de pensar, para a forma que eu enxergo o negócio, eu preciso estar nesses lugares. Esses lugares eu volto de lá completamente transformado, com muito mais entusiasmo, sabendo se estou no caminho certo ou não. Então, eu aconselho a todo mundo que está ouvindo a gente, assim, cara, independente do seu segmento, procure andar, procure buscar, procure estar com essas pessoas que participam do mesmo jogo que você vai ver que muitas das coisas que você está fazendo pode ser diferente. Você vai otimizar tempo, você vai deixar de jogar dinheiro fora, você vai ter uma outra visão de negócio. Então esse é o conselho que eu deixo para todo mundo, assim, cara, se especializa, busca conhecimento. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a ambiência. Você precisa estar num ambiente saudável, você precisa estar num ambiente de empresários que não esteja pensando na mesmice. Você precisa estar num ambiente de evolução. Esse é o meu princípio, assim. Muito legal, cara. E isso aí serve para todas as profissões, né? Você pensar fora da caixa. Exato. Às vezes a gente ficar só olhando para dentro, né? E olhando só ao redor, a gente não tem uma visão ampliada sobre as coisas, né? Então, quando a gente tem essas influências assim externas, né, de pessoas que já vivenciaram o que a gente está passando, por exemplo, e estão num outro nível que a gente consegue antecipar. E eu acho que o mais importante disso é não cometer os mesmos erros, né? Você consegue aprender com... A gente também está fazendo mentoria, né? E uma das coisas que eu acho muito legal é isso. Você consegue aprender antes, muitas vezes, de você cometer aquele erro. Você consegue identificar os percalços que vai ter naquele caminho e desviar deles, fazer um caminho oposto, um caminho diferente e ter mais cuidado também. Então você aprende muita coisa nesse sentido de evitar mais erros. Não quer dizer que você não vai errar, você vai errar, mas talvez não vai errar naquilo que você poderia errar por falta de conhecimento, mas você aprendeu. Aquilo ali eu já não erro mais. Você vai errar numa outra situação. Exato. Né? Então, exato. facilita muito a vida do empresário, do empreendedor, buscar essas referências externas também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É aquela história de pai e filho. Você sabe que a criança vai cair, fala assim, cara, não passa aqui que você vai cair. Sim. Tá resolvido. Você só vai cair se você quiser. Sim. Porque se você já tem uma pessoa que percorreu aquilo ali, sabe da dificuldade, sabe se você consegue ou não e sabe que dá para contornar. Você não precisa passar por aquele trauma e pagar por isso. É verdade. Nesse mundo empresarial, a gente sabe que qualquer erro, ele custa. Né? E às vezes custa até o próprio negócio em si. Tem determinadas decisões que a gente toma que não tem volta, né? Pode te levar ao declínio, enfim. A mentoria é muito legal nesse sentido, sim. Legal, cara. E pro pessoal que está assistindo a gente aí, que quer ser cliente da CF Contabilidade, procurar você, como que faz, aonde que encontra vocês para poder tomar um café aí e trocar uma ideia. Ótimo, legal. Então, a nossa sede é praticamente em frente ao Banco do Brasil, né? Do lado do Laboratório Exatos. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais também, @CF Bom Jardim, @Paulo Renato Contador. A gente sempre procura colocar algumas coisas, alguns assuntos ali que sejam interessantes. Lá também no Instagram você vai encontrar nosso contato. Como eu disse, assim,
o primeiro contato, para tirar dúvida, tentar entender, a gente não cobra por isso. Faz o contato, a gente marca um horário em comum e a gente bate esse papo sem custo. Para a gente entender se é o momento também. Tem gente que às vezes acha que é aquele momento que não, vou fazer, vai na empolgação. E a gente às vezes, não é que a gente desmotiva, mas a gente enxerga e fala, cara, eu acho que primeiro você precisa dar esse e esse passo. Essa conversa, como eu disse, não tem custo e para muita gente é super válido, porque a gente tem esse olhar de fora da caixa e consegue entender qual é o momento, consegue entender os desafios que essa pessoa pode ter. Enfim, procure a gente está aí disponível para bater esse papo e ter esse primeiro contato aí que pode ter certeza. Pode mudar a vida das pessoas porque é conhecimento aplicado na prática, né? Assim, então, a nossa equipe hoje é uma equipe preparada também. Se, hoje Paulo não está aqui porque está num evento, por exemplo. A gente tem equipe, a gente tem pessoas preparadas que também vão conseguir suprir essas necessidades. Que legal, cara, que legal. Inclusive, a Sabrina, eu estudei com ela. Ela era a melhor aluna de matemática da turma. Tá vendo aí? Sempre o pessoal pedia ajuda nela. E eu falei assim, eu tenho que deixar isso aqui registrado. Porque no dia que eu fui lá, eu vi ela trabalhando com você, eu falei assim, ela só seguiu o caminho que na escola ela já era... Na nossa turma ela era referência, assim, pensou em acertar as questões de matemática. Sabrina era uma das primeiras ali da turma. Que legal. Eu tenho felicidade, assim, porque a gente tem uma equipe muito competente e não é, Paulo está querendo vender serviço, não é isso, é verdade mesmo, assim, a gente tem um ambiente muito legal. Legal. E a gente tem pessoas inquietas, assim como eu, para trabalhar comigo, cara, não pode ser aquela pessoa, não, pô, tá legal. Não tá legal, cara. Pode estar legal agora, mas daqui a 5 minutos pode não estar. Então, Sim. Tem que ser pessoas inquietas também que queiram maneiro. buscar. É ambiência, né? Ambiência. Maneiro, cara. Muito legal, de verdade. Parabéns aí pelo seu trabalho e com certeza muito sucesso para você aí na sua trajetória aí, que continue ajudando tantos empreendedores aí a descomplicar a vida aí e entender um pouco mais aí que a contabilidade é extremamente importante, como foi falado aqui no podcast, né? Não é um coadjuvante, é um ator principal ali de qualquer negócio, né? Porque se os números não batem, muito provavelmente você vai fechar as portas mais cedo, mais tarde, né? Seja porque tá gastando demais, seja porque não tá vendendo o suficiente, né? Não tá sabendo ter esse controle. Então, procure aí a CF Contabilidade, galera. Procure o Paulo Renato aí, toda a equipe dele aí que tá preparada para poder te atender aí, poder tirar suas dúvidas também, como ele falou aqui, esse primeiro contato aí ele não cobra e vai poder identificar em que nível que você tá, né? Se você já tá preparado aí para poder ter essa assessoria mais aprofundada ou ainda vai precisar resolver algumas questões antes, né? Tipo, não sei se você gosta de futebol, né? Eu acho que você é tricolor, não é? Faz isso não, pô. Não precisa me ofender, hein? Flamenguista doente, igual eu também. Feliz demais, né? Que ontem, né, a gente ganhou a primeira aí do Super Mundial, mas é tipo quando um time vai se classificar para pré-Libertadores, né? Ele tem aquele playoff ali. Sim. E vê se ele tá classificado para ir para a fase de grupos. Contabilmente a gente chama de diagnóstico. Assim como você vai no médico e diz, cara, tô sentindo isso, aquilo, a gente faz um diagnóstico também daquele candidato a empresário, vamos dizer assim. Cara, eu também tô super satisfeito assim com o nosso bate-papo. Eu espero que quem conseguiu ouvir a gente e tal, que impacte de alguma forma, ou pelo menos incomode, que eu acho que incomodar é muito legal. Porque te faz pensar em que momento eu tô, será que eu consigo melhorar o processo, será que o lugar que eu tô hoje eu quero estar daqui a 5 anos? Eu sempre me faço essa pergunta, que eu acho bem legal. Então, agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo. E acho que em breve a gente vai bater mais papo, bem legal. Com certeza, cara. A porta do podcast está sempre aberta aí para você, cara. E com certeza a gente está aí disponível para a gente poder trocar mais ideia. E quando a gente tiver novidades também aí, a gente está sempre à disposição, beleza? Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo aí. Passou rápido, né? Cara, demais. Voa, Eu tava preocupado e voou. Muito legal. Boa, é bem legal, cara. E, poxa, e é tão bom, né, Thalia, quando a gente tem
bate-papo assim que flui assim naturalmente, né? Bem legal, né? E a gente gosta bastante de podcasts assim como o episódio de hoje. E eu quero agradecer também o SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões. São os parceiros aqui do nosso Noar Podcast. E lembrando, cara, se você queira que a sua empresa esteja conosco aqui também, é só mandar uma mensagem via direct lá no nosso Instagram que a gente conversa e com certeza vai ser bem legal também ter a sua marca conosco aqui no nosso podcast. Na próxima quinta-feira, a gente tem podcast especial, a estreia aqui no nosso podcast, né, Thalia? Nós vamos estrear o Noar Tech, que é falando sobre tecnologia de uma forma geral. E o primeiro papo vai ser sobre social media, a importância de você se posicionar nas redes sociais. E esse podcast vai ser comigo e com a Thalia, né? Então, a Thalia, que fica aqui nos bastidores, vai estar aqui junto comigo à mesa e a gente vai trocar uma ideia sobre a importância de você estar se posicionando aí no seu Instagram, no TikTok, nas redes sociais de forma geral, o que cada rede hoje comunica e como você também deve se comunicar, a sua pessoa física e também a sua pessoa jurídica, a sua empresa. Então vai ser um podcast bem legal, falando sobre posicionamento nas redes sociais. Então vai ser estreia aqui no nosso Noar Podcast, trazendo aí uns quadros diferentes, está dentro dessa nova proposta aí do Noar também, trazendo assuntos diferentes também dentro da nossa temática e também alguns quadros temáticos. A gente também pretende futuramente trazer assuntos voltados para notícias, né? Uma forma de um resumo de notícias e também voltado para o esporte. Mas tudo no tempo de Deus e tudo devagar e sempre que a gente chega lá, né, Thalia? Então, gente, obrigado pela audiência maravilhosa no dia de hoje aí. Obrigado pelo o like de vocês, pela inscrição e siga aí o Paulo Renato e a CF Contabilidade, CF Bom Jardim no Instagram também, né? Paulo Renato, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.